Esta semana vou falar de Napoleão, Boys Afraid, especial Doctor Who e Nalgas Film Festival. Sejam bem-vindos ao 28º episódio do Filmes. Hoje é dia 12 de dezembro, 12/12, de 2023. Esta semana trago-vos o último épico, com algumas aspas. Não estão a ver, mas eu estou a fazer umas vigorosas aspas aéreas do Ridley Scott. Ontem fui então ver o Napoleão, um filme de quase 3 horas, 2 horas e 40, acho eu, que supostamente iria contar todos os grandes feitos do Napoleão, e a verdade é que não foi bem isso que aconteceu. Eu não percebo absolutamente nada da Revolução Francesa. Quer dizer, não percebo muito, pronto. Sei que foi uma grande atrapalhada, sei que mataram os reis e depois instauraram uma república, depois os reis voltaram e afinal eram imperadores. Conhecia genericamente a figura do Napoleão, obviamente, como todos devem conhecer, embora de forma superficial. Conhecia a Batalha de Waterloo, mas sempre me pareceu tudo uma grande atrapalhada e fui para este filme com alguma expectativa de aprender alguma coisa sobre o assunto, pelo menos de sair de lá um bocadinho mais elucidado sobre este tema. Obviamente que é um filme, não é um documentário, e um filme tem sempre algumas liberdades criativas. Estava a contar com isso. Agora, o que aconteceu foi que saí do filme exatamente como entrei. Ou seja, não aprendi absolutamente nada que não soubesse já. Acho que o mínimo que se poderia esperar de um filme destes era que nos ensinasse alguma coisa de diferente sobre o Napoleão e de que forma é que ele influenciou o período em que viveu, e isso não acontece. Porque é tudo tratado de uma forma muito superficial. O protagonista não tem qualquer profundidade, não tem qualquer evolução como personagem. Não sabemos muito do seu passado, as motivações são muito vagas, foca-se demasiado na sua relação com a Joséphine, que embora tivesse algumas particularidades interessantes, é verdade, não justifica de todo a atenção que lhe dão. E, lá está, embora ache interessante a forma como esta relação é retratada, há um contraste bastante curioso entre quem o Napoleão é no campo de batalha, onde supostamente é um estratega implacável, e quem o Napoleão é em casa, com a Joséphine, onde tem uma dinâmica muito mais adolescente. O Napoleão, quando está com a Joséphine, é essencialmente uma criança grande. E é um contraste que achei particularmente bem conseguido. Mas lá está, não é de todo isto que eu esperava encontrar num filme com estas ambições de épico definitivo sobre uma das figuras mais controversas da história europeia, não é? Politicamente é um filme também todo muito vago, andam a saltitar de evento histórico em evento histórico, sem se perceberem muito bem as motivações de cada acontecimento. Por exemplo, não se percebe muito bem porque é que a França volta a ser uma monarquia, que era o que eu queria perceber. É dada uma explicação assim muito vaga e muito genérica, e lá está, é de facto uma oportunidade falhada, porque, pronto, são 2 horas e meia, não é? Ou 2 horas e 40, de praticamente nada de relevante. E pronto, o Ridley Scott, entretanto, já confirmou que há um Director's Cut com mais 90 minutos que está a ser preparado para o streaming. Assumo que essa versão já venha a aprofundar aqui alguns destes pontos que eu falei, mas não é desse filme que estamos a falar agora. E, aliás, isso só vem reforçar o quão incompleto está este filme. Em relação àquele que seria o ponto mais alto do filme, que são as batalhas, elas estão tem momentos bastante brutais, com pessoas a serem atingidas diretamente com balas de canhão, por exemplo, e a ficarem totalmente desfeitas. Não é algo que se veja todos os dias. A Batalha dos Três Imperadores, aquela em Austerlitz, é particularmente tensa e bem construída, apesar de estar factualmente incorreta, sobretudo na parte que acontece em cima do gelo, porque consta que isso nunca aconteceu. Mas isso não é algo que me incomode muito, porque estamos aqui a falar de um filme, lá está, que se quer espetacular, e é compreensível que se tomem algumas liberdades.
não tenho qualquer problema com isso. E lá está, as batalhas são provavelmente o grande ponto de interesse do filme, mas também não achei assim nada que não se tenha feito já, na verdade. Em relação aos atores, não tenho nada a apontar. A culpa do filme não resultar não é de todo dos atores. A Vanessa Kirby está particularmente bem no papel de Josephine. É uma mulher forte e independente e sexualmente emancipada, que exerce um poder bastante visceral sobre o Napoleão do Joaquin Phoenix. Mas, infelizmente, o resto do filme não é de todo muito bom. Talvez o Director's Cut seja melhor, talvez não, veremos. Mas como está neste momento, não é algo que eu possa aconselhar com grande entusiasmo. Infelizmente. Não que eu tivesse grandes expectativas, lá está. Mas mesmo assim é uma pena e é uma oportunidade perdida. O outro filme que trago aqui hoje é então também um filme com o Joaquin Phoenix, curiosamente. Esta é uma edição temática dedicada ao Joaquin Phoenix. E a verdade é que eu pensei muito sobre se deveria trazer este filme para o podcast, mas vou arriscar. Vamos lá ver se consigo desenvolver alguma espécie de raciocínio lógico sobre este filme, porque não é fácil. Desejem-me sorte. Então vamos lá. O outro filme é então um filme chamado Beau is Afraid, que é o terceiro filme de um senhor chamado Ari Aster. É o realizador do Hereditary e do Midsommar, que são dois belos filmes de terror. E desta vez não temos um filme de terror puro, pelo menos, mas temos uma coisa que de alguma forma também pode induzir alguns terrores. Mas há uma cena, pelo menos há uma cena específica no sótão lá na parte final que é Nightmare Fuel, claramente. É um pouco complicado falar da história deste filme, porque este filme não tem exatamente uma história. Ou melhor, tem uma história, mas isso não é o foco do filme. Mas mesmo assim, pronto, vamos lá. O filme é então sobre um indivíduo chamado Beau Wasserman, que tem de ir ao funeral da mãe, depois dela morrer de uma forma bastante inesperada. E aqui não estou a fazer nenhum spoiler, porque é o que está na sinopse do filme, não é? Podem ir ao IMDb e é isto que está lá. A questão é que essa viagem não é apenas uma viagem física, é essencialmente uma viagem emocional e uma viagem psicológica que nos é contada através de uma lógica de pesadelo, digamos assim. Ou seja, de uma forma surreal, como um David Lynch, por exemplo. É um filme que tem várias secções, tem vários capítulos diferentes, muitas vezes sem uma grande ligação lógica entre eles e de géneros completamente diferentes. E cada um desses capítulos pretende simbolizar um momento ou um trauma específico da vida da personagem principal, do Beau Wasserman. Alguns funcionam melhor do que outros, mas esta lógica interna de pesadelo acaba por justificar essas oscilações, porque não temos necessariamente um fio condutor muito rígido. E isso faz com que, mesmo que exista um capítulo mais fraco, isso não vem comprometer a ideia geral do filme, nem a qualidade geral do filme. Gosto, por exemplo, particularmente da primeira sequência, que se passa num cenário meio pós-apocalíptico, em que é tudo muito extremo, e que é essencialmente como se estivéssemos a ver o mundo pelos olhos de uma pessoa que está extremamente ansiosa, que sofre de uma ansiedade extrema. Aquele primeiro capítulo é todo uma grande crise de ansiedade, digamos assim, e que acaba por ter algumas sequências com bastante piada. Eu rimo bastante. Não sei o que é que isso diz sobre mim, mas achei que a própria forma como as sequências e os próprios planos estavam compostos, com muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, tinha um timing de comédia bastante eficiente. E esta parte é, aliás, baseada numa curta-metragem do próprio Aster, chamada Beau, e que é provavelmente a secção com o conceito mais sólido do filme. Quando se sai deste espaço, a coisa fica um pouco mais experimental e mais conceptual. Não que esta parte não fosse também conceptual, mas fica ainda mais conceptual, mas não fica menos interessante por isso. Agora, este não é de todo um filme para todos os públicos. Haverá certamente quem não ache muita piada a isto, até porque o filme é bastante grande. São praticamente 3 horas, 2 horas e 59, e se não entrarem no espírito da coisa,
podemos ter aqui 3 horas de tortura extrema. Por isso, vão com cautela. Eu, especificamente, gostei da forma como aborda a ansiedade extrema, gostei da forma como aborda o trauma. Não é tão indecifrável como um filme do David Lynch, por exemplo, e isso acaba por torná-lo mais acessível e divertido, apesar de ser um filme de quase 3 horas. Não o recomendo a toda a gente, mas se gostarem de filmes com lógicas e estruturas um pouco mais desafiantes, têm aqui um belo exemplar. Outras coisas que aconteceram nos últimos tempos. Então, vi o especial do Doctor Who, surpreendentemente, porque eu não tinha visto um único episódio do Doctor Who na vida. Os meus conhecimentos de Doctor Who eram os mais básicos possíveis. Conhecia a personagem muito superficialmente, sabia que se costumava regenerar e que o David Tennant tinha sido um dos Doctors mais populares. Conhecia alguns elementos do lore, como a TARDIS, por exemplo, a cabine telefónica. Mas o que me atraiu mesmo para este especial foi o facto do David Tennant voltar, que me fez pensar que deveria ser um conjunto de episódios relativamente acessíveis, porque aparentemente não iria ter uma grande continuidade com a última temporada. E, embora na verdade houvesse alguma continuidade, acho que fizeram um bom trabalho a contextualizar o que se estava a passar e, como são aventuras mais ou menos soltas, a curva de aprendizagem foi bastante acessível. Como não sou um fã, a minha opinião vale o que vale, obviamente, mas a verdade é que eu gostei deste especial, diverti-me, gostei mais do segundo e do terceiro episódio, achei que tinham uma ideia mais forte, não sabia que o Neil Patrick Harris entrava, o que foi uma agradável surpresa, ainda para mais numa personagem aparentemente importante no lore, e sobretudo foi bastante eficaz a despertar-me um interesse em Doctor Who e fez finalmente com que eu me aventurasse a começar a ver a série. Não vou começar desde o início, ou seja, desde 1963, embora tenha visto o primeiro episódio, só para perceber como é que a coisa começou, mas não estou a pensar continuar por aí. Mas vou começar a ver desde 2005, aliás, já vi 2 episódios com o Christopher Eccleston, que nem sabia sequer que tinha sido o Doctor, não foi de todo o mais mediático dos Doctors, e estou a contar continuar, se arranjar tempo, claro. Mais coisinhas. No final da semana passada estive no Porto para assistir à segunda edição do Nalgas Film Festival, um festival de cinema organizado pela malta do podcast Nalgas do Mandarim, que é um podcast de cinema, não se deixem enganar pelo nome, e foram 2 belos dias em que pude ver o Comando no cinema, o que é sempre uma experiência memorável, e com aquele público à volta todo a reagir e a aplaudir, foi uma experiência bastante épica, à falta de melhor palavra, mas ver o Comando no cinema foi bastante épico, e pude ainda ver, para além de um conjunto de curtas, e do meu vídeo, porque eu fiz um vídeo, eles convidaram para fazer um vídeo que passou no segundo dia e que eu vou publicar em breve no YouTube, por isso o Cineblog vai voltar. Mas onde é que eu ia? Vi o Comando, vi curtas, vi o meu vídeo e vi também um filme chamado Evil Toons, que também foi uma experiência interessante. Não sei se conhecem, mas se não conhecerem, deem uma vista de olhos, porque é uma experiência também bastante interessante. Pronto, é isso. Por isso, queria só deixar aqui os meus parabéns à malta do Nalgas Film Festival pela excelente organização e espero que para o ano haja mais. Tirando isto, acho que é tudo. Acho que vou ficar então por aqui. Espero que tenham uma boa semana. Agasalhem-se porque está frio, vai chover. Não percam os chapéus de chuva, porque eu já perdi 2 este mês. E é isso. Vemo-nos por aí.